Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3, nós vamos ler algumas passagens. E me acompanhe, né? Qual versão que está aqui? Tem aqui, para os irmãos? Se for possível, né, colocar na versão Ara, Almeida, nova e atualizada, revisada e atualizada. Lá vai dizer assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 diz: Dou graças por você ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como os que serviram os seus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-los, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você, essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor, covardia, mas sim nos deu o espírito de poder, de amor e de autocontrole. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra, Pai. Que neste momento não seja aquilo que eu quero falar, ó Pai, mas que seja aquilo que o Teu Espírito Santo tem para a sua igreja, Pai. Eu compreendo e nós entendemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor tem para a sua igreja é para mim e para todos nós, ó Pai. No nome de Jesus, que o Senhor nos use, ó Pai, que o Senhor me use. No nome de Jesus, amém. Amém? Agradeço também a oportunidade, o desafio ao pastor Ernesto, que me convidou no domingo passado, ao pastor Renato também. Sei que o desafio é grande, não é algo tão simples, mas você fala, talvez ele esteja acostumado, talvez seja fácil para ele. Mas esse texto, ele fala sobre ousadia. Alguns vão conhecer esse texto de uma maneira mais popular e mais abreviada e resumida, como Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim de ousadia, não é isso? Essa é a forma mais popular, a versão mais ouvida. E aí eu quero falar com os irmãos sobre a ousadia. Porque se o texto diz que existe um espírito de covardia, de medo, existe o espírito de ousadia. E aí eu quero desafiar os irmãos a se autoexaminar hoje. Em qual espírito eu estou vivendo? É no espírito de medo ou é o espírito de ousadia? E aí, olha só, permita-me compartilhar com os irmãos um fragmento da minha história. Eu nasci num lar cristão, dentro da igreja batista, na igreja batista tradicional. E eu falo assim, né, que eu nasci tão dentro da igreja, o pastor levou minha mãe lá no hospital, teve o parto, minha mãe era zeladora da igreja. Então eu frequentava a igreja de terça a domingo. O único dia que eu não estava na igreja era na segunda, porque era folga da zeladora. Todos os outros dias eu estava. Porque eu queria? Não, porque eu tinha que estar. E era criança, pensa bem com isso. Mas claro, logicamente, isso não me fez um cristão. Não foi isso que me fez encontrar Jesus. Mas estar nesse ambiente me fez encontrar Jesus. Glória a Deus. E a melhor coisa que você faz com seu filho é trazê-lo para um ambiente propício. E aos 13 anos eu encontrei Jesus. Não porque alguém falou, meu pai ou minha mãe me falou, tem que aceitar Jesus, você já está na igreja.
mas sim porque eu fui percebendo e eu fui entendendo a palavra e algo foi queimando no meu coração, até que teve uma pregação do pastor, e ali eu tomei uma decisão de aceitar Jesus, me converti. E a partir desse ponto adiante, eu falo que na minha história foi onde eu comecei uma história de ousadia. Quando eu decidi batizar, por iniciativa própria, aceitei o apelo, fui lá na sala do pastor. Era desafiador, você tinha lá no gabinete, falava, quero batizar. Explicar por que você queria batizar. Contei para uns colegas meus colegas falaram imediatamente, você vai batizar? Eu vou também. Naquele momento eu levei comigo o ato de compartilhar mais 6 colegas. Se era pela motivação correta ou errada, não sei, mas foram. E aí, eu falo assim que a igreja, ela é um local de aprendizados. Todas as vezes que as pessoas me procuram, e às vezes elas observam e veem alguma característica, alguma habilidade, e falam assim, Moisés, como é que você faz isso? E eu falo, eu aprendi na igreja. Porque a igreja é uma escola. E o melhor lugar que você traz o seu filho é na igreja. Você aprendeu a falar em público. Aonde? Na igreja. Você era muito tímido. Como é que você faz hoje? Foi fazendo aula de teatro na igreja. Como é que você aprendeu sobre algumas questões de som, de iluminação? Naquela época, né? Hoje é muito diferente de hoje. Onde você aprendeu? Na igreja. Então, até na vida profissional, a igreja vai te capacitando. Olha que interessante. E aí, com 15 anos, a igreja ela tinha alguns movimentos para os jovens. E dentro desse movimento para os jovens, ela quis ousar em evangelizar fora da igreja, que é o correto. Talvez seja o menos tradicional, mas o mais correto é você falar fora da igreja, para aqueles que nunca ouviram. E aí investiram em uma capacitação ali para os jovens. Era uma escola, se eu não me engano, o nome era a Escola Avalanche. E era uma escola assim, bem diferente, não sei se existe ainda hoje. Mas ela vinha e capacitava a igreja ali com artes circenses, que eram artes de ruas. Ali eu aprendi malabares, ali eu aprendi o teatro mudo, né, que é a pantomima, se eu não me engano esse é o nome, que a gente fazia nas ruas. Ali eu aprendi uma arte, gente, que se chamava, vamos ver se quem conhece, né? O nome dessa arte era pirofagia. Alguém conhece? O que era a pirofagia? A pirofagia é cuspir fogo. Então já viu? Já viu no circo, né? No filme, às vezes tem aquela arte, a pessoa vai lá e cospe fogo. Então eu aprendi isso. Aonde? Na igreja. Às vezes você vai falar assim, nossa, mas que diferente, onde é que você usava isso? A gente usava na rua, né? Basicamente a gente saía com o trabalho, sem muita estrutura, cuspia fogo, aí todo mundo vinha. As pessoas faziam uma volta ali, faziam uma roda, a gente fazia um teatro, e depois vinha com a palavra. Basicamente era isso que a gente fazia. Era ousado fazer um negócio desse, gente? Sim ou não? Bem ousado, pelo menos para a época. Era ousadia. Com quantos anos eu aprendi a fazer isso? Com 2... O ano não vou lembrar, mas eu tinha 15 anos. Com 15 anos aprendi a fazer isso. E fui fazendo isso. E gostava de fazer isso, achava o máximo. Teve uma vez que a gente foi evangelizar na época de carnaval. E aí a gente fez esse evangelismo, esse mesmo trabalho, no carnaval. E aí, assim, nossa, muitas experiências de Deus. Muitas coisas ali aconteceram. E por 7 anos eu fiz isso. Quando eu compartilhei com vocês, né, eu sempre fui muito, pelo menos assim, fiz as coisas muito jovem, né? Me casei muito novo, conheci a Ana Cláudia, que é minha esposa. Conheci ela na Igreja Assembleia de Deus. E a gente namorou por 1 ano e depois vamos casar. Casamos como, gente? Casamos
pela fé, né? Não tinha nada, mas casamos. Estamos aqui até hoje, glória a Deus, olha só, gente. O que você tinha, Moisés? Não tinha nada, para não falar assim, não tinha nenhuma bicicleta. Tinha coragem, tinha ousadia. E aí ali com 1 ano, 2 anos de casado, o ano era 2012. Essa história é tudo para que vocês entendam, tá? O ano era 2012 e a gente foi para um outro acampamento de igreja, já casado, já com 22 anos, mais ou menos, 21, 22 anos. E ali na igreja, ali naquele acampamento, né? Quem é da época de acampamento aqui? Acampamento de igreja. Poucos já tiveram essa experiência. Hoje não é tanto. Aí teve uma noite, que era a noite, a gente chamava Noite dos Talentos. Cada um ia lá nessa Noite dos Talentos e compartilhava o seu talento. E aí eu me lembro nessa noite que aí uns cantaram, outros fizeram teatro, outros fizeram alguma coisa. E aí outros falaram assim, mas vamos lá, você gosta de fogo? Vamos lá, você faz. Aí eu falei assim, gente, sabe quando a gente sente que não queria fazer uma coisa? E aí você fala, não, acho que dessa vez eu vou fazer não. Mas era uma coisa bem normal, bem comum para mim. Não era nada misterioso. E aí outra pessoa veio, mas vamos lá, vamos fazer. E aí, não vou fazer não. Aí outra pessoa veio, mas vamos lá. O rapaz trouxe lá os materiais. Sabe qual que é os materiais? Os materiais é uma tocha, onde você acende o fogo, né? E ela fica ali com a fonte de ignição. E o querosene. É isso. Não é álcool, né? A gente não bebe, não engole. E aí, então eu vou. E aí, meus irmãos, eu já fazia isso, era muito prático. Fui para fazer. Quando eu fui para soprar ali, que a gente chamava de soprar fogo, né? Eu soprava para cima. Depois até se tiver como, tem a foto, se quiser que eu compartilhe. Ana Cláudia está com o meu celular. E aí, soprei para cima. No que eu soprei para cima, uma vez só, o meu rosto, ele acendeu. Uma coisa que não era para ter acontecido. Acendeu como? Ele pegou fogo. Por quê? Porque não era o querosene correto. Vamos dizer assim, basicamente. E aí naquele momento eu percebi que eu bati a mão, não apagava. Bati a mão, não apagava. E eu falei, meu Deus, vou morrer. O que eu vou fazer, né? Isso sim, né? Isso foi 3 segundos. Isso foi muito tempo, gente. E aí, sabe aquele negócio de passar um filme na cabeça? E eu só ouvi os gritos, fechei o olho. Foi ali, neste momento, que eu tive uma das minhas experiências com Deus, assim, audível. Que foi quando eu ouvi Deus falar assim para mim, tira a camisa. E aí eu, num ar de desespero, tira a camisa. Apagou o fogo. Cortou o oxigênio. Na hora que eu tirei a camisa, cortou o oxigênio, apagou o fogo. De um grito de desespero. Mas passou. Passou naquele momento, né? Eu tive queimadura no rosto de 2º grau, que é uma queimadura, né? Tem a 1º grau, que fica só vermelho. A 2º grau, a pele já morre, né? 60% do rosto. E naquele ponto, neste ponto aqui, depois se tiver jeito, tem como compartilhar a foto para mostrar? A Ana Cláudia está com... Qualquer coisa ela te manda, Renato. Depois desse ponto, porque eu queria chegar nesse ponto? Foi a minha história de alguém que viveu uma juventude ousadamente, de várias formas. Uma má experiência me fez entrar no espírito de covardia. E dali para frente eu falei, nunca mais vou. Nunca consegui. Dali para frente tudo que ia fazer, eu ficava receoso. Mas quantas vezes nós
dentro da igreja. Tivemos uma experiência com Jesus. Conhecemos o Espírito Santo. E aí na hora que você começou, você falou, nossa, eu quero fazer tudo, eu quero participar, eu quero lavar a igreja, eu quero estar em todos os cultos, eu quero estar presente, eu quero fazer tudo. É aquele fogo, é como se fosse, até a gente fala, né? É o primeiro amor, é a chama do primeiro amor. E aí você vai, e você faz, e nada te abala. Quantos de nós já vivemos uma fase que era muito ousado? Quantos aqui sentem que, mesmo que talvez você fale assim, mas eu continuo sendo ousado, mas você olha para trás e fala assim, mas eu já fui mais ousado, eu já vivi mais nesse espírito de ousadia. Quantos aqui sentem até que um momento, uma experiência ruim, ela surge na nossa vida? E quando essa experiência ruim surge na nossa vida, às vezes a gente fala, nunca mais eu faço. Percebi que isso aqui não é mais para mim. E aí com o tempo você vai se esfriando, vai se afastando, talvez você não se desvia, não sai da palavra, não sai da igreja, mas você vai ficando quieto. Você começa a assumir um local e fala, talvez o meu lugar é aqui, sentado no banco da igreja. Talvez meu lugar é mais aqui discreto mesmo. É mais nos bastidores. Quem está entendendo? E aí, às vezes, a gente vai ficando o quê? Fora do espírito de ousadia. E isso vai impactando, gente, até a nossa vida fora da igreja, até a nossa vida fora da vida espiritual mesmo. Aí era para ousar no trabalho, para ser promovido, não ousa. Aí Deus falou para você, abre um negócio, você fala, mas eu tenho medo. Aí Deus fala para você, você tem que arriscar tal coisa, aí você fala, mas será que eu consigo? Porque é uma história que você viveu. Mas o pior de tudo, que não só uma história que você viveu nos afeta. Às vezes a história que você ouve também te afeta. E aí aqui é um perigo. Por isso que dentro da inteligência emocional, né, a gente fala, quem é pai, quem é mãe, cuidado com a história que você conta na frente do seu filho. Se você sai da igreja, sai do culto, acaba o culto foi uma bênção, aconteceu tudo. E aí você entra no carro, você sai do culto e começa a falar, não, mas você viu? A esposa, o esposo, você viu aquele irmão do louvor? Você viu aquela roupa? Nossa, viu o pastor? Não, mas poderia ser assim, né? Mas isso não acontece aqui, né, gente? Não acontece aqui na cidade, acontece só em outras igrejas. E aí você começa a gerar um discurso, e esse discurso ele é repetido várias vezes. E aí, às vezes, o filho cresce, e eu não quero saber da igreja. Aí você fala assim, mas eu não sei o que fiz, o que eu fiz. Eu sempre trouxe na igreja. Ele não viveu uma experiência ruim, mas ele ouviu uma experiência ruim. Você contou uma história. Então a história que eu vivo, e a história que eu escuto, especialmente repetidas vezes, especialmente pessoas que são autoridade na minha vida, elas nos tiram do espírito de ousadia. Claro que isso é apenas uma observação. Mas vamos ler um outro texto para a gente ver isso dentro da palavra. Abra sua Bíblia em Êxodo 2. Êxodo 2, a partir do verso 11, vai dizer assim: anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio
espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. E em seguida escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar o seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Disse Moisés. Ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe juiz vai me matar, como matou aquele egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. A história de Moisés, se a gente fosse contextualizando, na verdade, o povo hebreu, eles foram para o Egito, conduzidos ali de uma medida salvadora, vamos dizer assim, da fome e da seca. Por quem, gente? Por José do Egito. E José do Egito, aí vocês conhecem a história, né? É uma palavra muito conhecida. O pastor mesmo já pregou sobre ela várias vezes. Ele foi instituído ali como governador. E ele levou os seus irmãos, o seu pai, e o povo foi se multiplicando ali na terra do Egito. Mas com o tempo, José morreu. Com o tempo, foram esquecendo quem era José, quem era o povo hebreu. E o faraó da época viu que o povo hebreu era muito numeroso, porque era um cumprimento de uma promessa. Não foi essa a promessa de Deus para Abraão? E aí ele falou: vamos matar os primogênitos, todos os meninos, porque assim acaba esse negócio desse povo numeroso. Vai que eles se revoltam e tomam o nosso poder. E aí o povo foi feito escravo nesse meio tempo. E nessa ordem de matar, Moisés era o primogênito e era o filho do homem. Ele nasceu nessa época. E aí ele foi escondido. Depois de escondido, ele foi colocado numa manjedoura. Depois de colocado numa manjedoura não, num cesto, né, que era aquele cesto que é chamado Moisés. E ele foi colocado ali no rio Nilo. A sua irmã Miriam conduziu, foi olhando, até chegar na filha do faraó. E Moisés se tornou o quê? Um príncipe do Egito. Isso tudo acontece no capítulo 1. E quando ele cresce já numa vida adulta, numa fase adulta da vida, em algum momento eu imagino, né, não está escrito, mas eu imagino que em algum momento ele descobriu e foi contar para ela: você não é egípcio, você é hebreu. E o seu povo hebreu é escravo aqui. E um dia, com 40 anos, ele se despertou e falou assim: esse meu povo sofre. Era para mim também estar sofrendo. E no que ele falou, esse povo sofre, era para mim estar sofrendo. Ele viu, observou um sendo maltratado, um hebreu sendo maltratado. E numa atitude enérgica, ele acabou matando o egípcio. E escondeu aquele corpo. Ele fez algo certo? Não, gente, ele não fez algo certo. Mas ali foi uma atitude enérgica daquele momento. Naquele momento, ele foi ser o quê? Ousado. E ele foi tão ousado que acabou até demais. Só que aquele erro, esconder, fez com que ele ficasse com medo. Fez com que ele, ao mesmo tempo, vou começar a fazer a diferença. Falou: nossa, mas eu matei. E agora? Agora eu vou esconder. E aí, quando ele percebeu que alguém sabia, ou talvez nem sabiam, talvez ele mais contou do que sabia, porque o texto não diz que eles sabiam. Diz que eles falaram: por acaso você vai matar igual matou aquele egípcio?
E aí ele teve medo. E aí ele começou também assim, ó, todo mundo deve saber. Será que todo mundo sabe? Isso aqui é igual uma fala assim, né? Quando você fala assim, ó, todo mundo está falando de mim. Será que todo mundo está falando alguma coisa de você? Na maioria das vezes não, tá? Na maioria das vezes. Talvez um ou dois falou de você e você falou que era todo mundo. E aí você começou a criar histórias na sua cabeça que te levaram para uma fuga. E no caso de Moisés, levou ele para a terra de Midian, uma terra de deserto. Levou Moisés para um deserto. E no texto, quando você vai seguindo a história, depois você pode fazer essa leitura, você vai perceber que não há uma referência de que Moisés pretendia voltar no Egito. Ali ele se assentou, ele se casou, ele se transformou em pastor de ovelhas. E a vida estava tudo certo. A vida estava tudo certo. E ali Moisés ele perdeu aquela ousadia. E às vezes essa fase é a minha fase, é a sua fase, que você pode ter vivido ou talvez esteja vivendo. Onde você está acomodado, está tudo certo, está tudo dando certo, e você fala, mas está tudo tranquilo, não tem mais o que mexer. Eu sou fiel no dízimo, eu vou na igreja, eu até participo de algum ministério, mas eu me acomodei. Mas eu fiquei quieto, escolhi ficar quieto lá, no meu lugar. Ninguém mexe comigo. Alguém já viu alguma história assim? Alguém já viu alguma história assim? E aí Moisés estava lá. Quanto tempo ele ficou, gente? Quieto. Ele já tinha 40 anos. Ele ficou lá mais 40 anos. E aí, a gente vai voltar nesse texto daqui a pouco. Mas o que nós precisamos nos perguntar é porque o texto de Timóteo, que nós lemos no início, é Paulo falando para Timóteo, que era um discípulo dele. Timóteo, assim como eu impus as mãos sobre você, colocando toda aquela ousadia em você, relembre, tenha como exemplo a sua avó, Lloyd, a sua mãe Eunice. Olha o exemplo. Era um texto onde o apóstolo Paulo estava desafiando Timóteo, ou lembrando Timóteo, que ele devia ser ousado, primeiramente, não era para ser um homem bem-sucedido, não era necessariamente para ele ser promovido no trabalho dele, não era necessariamente para ele superar uma fase difícil, mas a principal motivação desse texto era para que ele fosse um homem ousado na palavra de Deus, para que ele fosse um homem ousado em propagar o nome de Jesus. Nós cantamos sobre isso, o Renato falou sobre isso. Nós cantamos, é o nome que cura, é o nome que liberta, é ele que restaura. Mas quantas vezes nós cantamos aqui dentro, mas lá fora, não é que você tem que cantar, mas lá fora, esse nome talvez ele esteja um pouco mais discreto. Não porque o nome não tem poder, mas é porque você escolheu, porque nós escolhemos esconder este nome, ou deixar ele mais, talvez, politicamente correto. E aí, olha o texto, 2 Timóteo 1, voltando lá nele, a gente leu até o 7, vamos ver o 8. E aí o 8 diz assim, que é a continuação, logo depois que ele fala da ousadia. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele, com a força que Deus lhe dá. E seja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas.
E aqui é onde muita gente talvez vai falar assim: Moisés, mas eu acho que você ia falar que eu tenho que ser mais ousado, que eu tenho que seguir em frente, que eu tenho que arriscar. E é também, meu irmão, glória a Deus por isso. Mas antes de tudo, você tem que ser alguém que é ousado para anunciar o nome de Deus, para testemunhar, para levar. Ah, Moisés, mas e as outras coisas? As outras coisas, aí a gente pode abrir o texto lá em Mateus 6, 33, vai dizer o seguinte: portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas o que acontece com a gente? A gente quer fazer tudo ao contrário. Eu quero buscar todas as outras coisas primeiro, e depois eu busco o reino de Deus, a justiça de Deus. Ah, Deus, quando é que é para mim fazer? Quando eu tiver tempo, quando tudo estiver dando certo, quando tiver tudo estruturado, eu faço. Mas não é isso que Deus quer de você. Isso pode ser o pensamento mais comum, mas não é isso que Deus quer de você. E é aqui que nós precisamos nos perguntar: Moisés, então, em o que Deus nos chama para ser ousado? Em o que Deus nos chama para ser ousado? Primeiramente, aí eu separei 3 coisas para falar a esse respeito. 3 coisas que Deus nos chamou para ser ousados. Tem mais, mas pode até ter mais. Aí as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então não se preocupe, fica tranquilo. Está tudo certo. Então, o que não é, nós já sabemos. O que é o que nós vamos ver. Então vamos voltar no texto de Êxodo 4, ainda sobre a história de Moisés. Como eu estava falando, Moisés viveu ali no deserto, em Midian, por mais 40 anos, em uma zona de conforto. Em uma zona de conforto. Aí você vai falar assim: ah, mas essa palavra é um clichê. E talvez até seja, porque muita gente fala. E muitas pessoas entendem que zona de conforto é o medo de fazer algo novo, não é isso? É isso ou não? A maioria das pessoas entendem assim. Mas eu quero te dar um outro conceito sobre zona de conforto. Zona de conforto é medo de que tudo aconteça de novo. Medo de que aconteça de novo? Moisés, ele tinha medo de voltar lá para o Egito e mais uma vez ia ser perseguido. E mais uma vez, vai que eu morro. Vai que eu acabo matando outro egípcio. E às vezes, lembra das histórias? Às vezes você ouviu uma história, nem foi você que viveu. Nossa, mas lá na igreja acontece isso, isso, isso. Nunca mais eu vou, não vou mexer com isso. E aí você começa a entrar numa zona de conforto com medo de que aconteça com você. Com medo que aconteça de novo. Com medo de que não dê certo. E às vezes você vai estar talvez pensando assim: ah, mas eu também, Moisés, eu vim de um ministério, eu vim de uma igreja, ou eu já servi, e aí eu fui fazer tal coisa. Talvez você lembrou de alguma história. E aí você falou assim: aí não deu certo, e alguém falou comigo, e aí me repreenderam, e não me deram bola. E aí você fala: nunca mais eu faço. Aí você ficou com medo de acontecer de novo. Aí você entrou o quê? Numa zona de conforto.
onde tudo é mais fácil, onde você está acomodado, onde você se sente mais seguro. Mas Deus te chama aqui nesse dia, nessa manhã, para sair dessa zona de conforto. Quantos creem nessa palavra? Mas para sair dessa zona de conforto, nós precisamos entender, então, qual é o chamado de Deus para a minha vida? E aí nós começamos a olhar que Moisés, ele não permaneceu, ele entendeu que existia um chamado para a vida dele. Então, no capítulo 3, ali sendo pastor de ovelha, o texto é bem longo, começa Deus falando para ele, através da sarça ardente, chamando ele, e Moisés começa com uma série de desculpas. Não, Senhor, mas lá eu sou procurado, lá eles nem devem lembrar de mim, quem sou eu? E aí é um monte de desculpas. E quem está na zona de conforto faz isso. É bom e dá desculpa. É bom e dá desculpa, gente. Não seja bom e dá desculpa. Aí você justifica tudo. Qual que seria um sinal? Você justifica tudo. Você tem uma... E até assim, é plausível, é boa a sua justificativa. Quem vê de fora fala assim, você tem razão mesmo. Você convence você e os outros. Não fica só, não é ruim. E aí você fica quieto. Só que Deus, ele tinha um chamado para a vida de Moisés. E ele foi falando, Moisés, foi quebrando cada argumento de Moisés. Isso. E aí chegou num ponto, que está no capítulo 4 de Êxodo, que é um texto que, para mim, né, até mesmo pela semelhança do nome, sempre me marcou muito. E ele diz assim, capítulo 4, verso 10. Moisés, porém, disse ao Senhor, isso nesse diálogo, tá? O Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. E aí, o Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem toma o homem por mudo ou surdo? Quem toma o cego ou o faz a ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? E o interessante do texto é que Deus não dá uma resposta, ele faz perguntas para Moisés. E Moisés não responde. Mas aquilo que Moisés tanto temia, Deus proveu na vida dele. O medo dele era de se expor naquele momento. Só que Deus foi e ainda assim levantou o seu irmão Arão para poder intermediando enquanto ele ainda estava ali embarreirado. Só que ele começou. E ao decorrer da história, se você for lendo, né, à medida que Moisés inicia ali o seu ministério, falando com o faraó, ao decorrer da história, no começo, é Moisés que falava para Arão, Arão falava para faraó. Mas ao decorrer da história, você não vê mais Moisés falando para Arão. Era Moisés falando diretamente para faraó. E aí Deus foi capacitando. Então a falta de capacidade, que talvez seja uma justificativa, Deus, ele te capacita. Só que ele precisa de você como? Ele precisa de você começando. Ele precisa de você se expondo. Ele precisa de você sem medo de ser imperfeito. Gente, ninguém é perfeito. Quantas pessoas, talvez, eram para talvez estar ministrando, louvando, ou participando de outros ministérios, mas falam assim, não, mas ainda não estou pronto, ainda não estou preparado. Era para estar compartilhando sobre Jesus, mas ainda ele fala, eu ainda não sei tudo, e se ele me perguntar uma coisa que eu não sei, e o texto, você nunca vai ser perfeito. Mas a segunda vez que você fizer, você sempre vai ser melhor do que a última. A terceira é melhor do que a segunda, a quarta é melhor do que a terceira. Então tudo é muito sobre você ouvir o chamado de Deus e começar a fazer. Ouvir o chamado de Deus e começar a fazer. Ah, mas tem que preparar. Você nunca vai estar preparado. É por isso que, assim, pregar
Não é a minha maior especialidade. Não é a primeira vez que eu prego, mas não é o que eu mais faço. O que eu mais faço é dar aula, igual o Renato compartilhou. E aí, eu juro para os irmãos, a última coisa que eu pensei, que eu pedi para Deus, era falar assim: Deus, eu quero pregar lá na SEDAC. Nunca. Não fiz isso, já tem quase um ano. E aí, no domingo passado, né, assim, não por coincidência, porque nada é do nada, o pastor ele veio cumprimentando as pessoas aqui e tal, no culto à noite. Aí me viu ali, cumprimentou e falou assim: Moisés, o que você vai fazer no dia 31? Aí eu parei e pensei assim: dia 31, ai, nada até onde eu sei. Aí ele falou: você ministra a palavra no domingo de manhã? Aí, na hora, eu pensei assim: meu Deus, será? Não é aqui, né? Estava acostumado em outro lugar. Mas isso foi só uns 10 segundos, tá, gente? Aí eu lembrei da palavra. Mas prego. Por quê, gente? Porque essa palavra, ela tem que ser ardente dentro de nós. Se eu falar, eu tenho que pensar, tenho que orar, provavelmente, até mesmo por uma questão logística, talvez a coisa estava outro. Não ia dar para esperar eu pensar, orar, depois falar: pastor, eu acho que eu estou pronto. Vocês estão entendendo que a ousadia, ela vem muito do seu, vou fazer. Eu entendi que é um chamado de Deus para a minha vida, então eu vou fazer. Vou esperar estar pronto. Moisés, mas isso der errado. Você não vai sozinho, você está numa igreja. Então o primeiro ponto é entender o chamado de Deus e começar a fazer. O segundo ponto é o Deus que equipa. E aí a gente vai ver sobre isso em Efésios 4, 11 e 13. Efésios 4, 11 e 13. E esse texto é muito conhecido, porém às vezes pouco explorado. E se a gente lesse ele todo, ele fala da unidade do corpo de Cristo, ele fala da igreja, como um corpo. E só que no versículo 11 ele vai ser específico a respeito de qual é o nosso papel dentro de um corpo que é a igreja. Então ele vai falar assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então esse texto, nessa parte, ele fala sobre os 5 ministérios. E aí eu quero te falar um negócio, meu irmão. Você tem um ministério. Só uns 3 creram, né? Você tem um ministério. E é um desses 5 aqui. Ou talvez seja 2, ou talvez seja um e mais uma combinação de outros 2. A grande questão é, se você está dentro de um corpo, e se você quer viver com ousadia, você precisa entender qual é o seu papel dentro dos 5 ministérios. Se você é mestre, se é pastor, se é profeta, se é intercessão. Moisés, mas eu sempre ouvi falar sobre isso, e eu nunca entendi, nunca me encontrei. Eu venho na igreja, eu peço, eu oro, mas ainda não encontrei o meu lugar. E aí existe, gente, formas. Não sei quanto tempo que eu tenho. Quanto tempo. Existe formas de você descobrir. Né? Claro, obviamente, pela revelação divina é uma delas. Você pede a Deus, ora a Deus, e Deus vai te revelar. Mas uma outra forma, gente, é você identificando, entendendo o que cada ministério faz. E aí eu gosto muito de uma ilustração que ela está em um livro. Ela está num livro, a princípio, que
que se chama Cultura da Honra. Só que aí, dentro desse livro, outras pessoas leram, aí ele foi parar dentro de um outro livro, que é esse aqui, que é o Deus Te Fez de Propósito. Aliás, é um livro muito bom, muito recomendado. Mas me permita ler a história, porque se eu contar, talvez não tenha muitos detalhes. Mas me permita ler a história, não para só contar, mas eu quero que os irmãos ouçam e procure se identificar dentro da história. Entenderam? Então, o primeiro cenário é: imagine você dirigindo em uma estrada e de repente você encontra um acidente automobilístico ali na estrada. Então esse é o cenário. Imagine você num carro, na estrada, e de repente 5 pessoas diferentes chegam nessa cena. Aí você olha para elas e você vai observar como cada pessoa age, e aí você vai pensar: é assim que eu agiria. Para quê, Moisés? Para que você fale assim: então é meu ministério. Olha o sinal, olha a confirmação. É isso que eu quero fazer com vocês. Então, observem a história. O primeiro a chegar no local do acidente é o pastor. E ele já começa a ver quem está machucado e quem que não está ferido. Ele quer achar um cobertor, achar uma forma de apoiar a pessoa. Já ligou para a ambulância. E ele é o cara que fica sentado do lado da pessoa durante o tempo todo. E muitas vezes, segurando a mão dela, esse é o pastor. E na sequência chega, ou seja, o pastor é aquela pessoa do acolhimento, do cuidado, da preocupação, cuida da ovelha. E na sequência chega o evangelista. Aí sabe o que ele faz? Ele chega perto da pessoa que está toda machucada e fala: acaso você não seja curado e morra aqui hoje, para onde que você vai? Ele já está mirando a alma da pessoa, e ele fala: então, se você não sabe a resposta, você precisa aceitar Jesus, precisa ter sua vida transformada pelo Evangelho, e repete essa oração comigo. Aí fala: repete essa oração comigo. Aí ele já vê uma oportunidade de pregar logo, é nato, está nele. Ainda mais nessa ocasião, vai morrer com Cristo ou sem? Que é o que importa. Aí depois chega o profeta. E o profeta, ele diz: toda vez que eu passava nessa curva, eu sentia algo ruim. Eu tinha uma impressão de que poderia acontecer um acidente. E até eu tive um sonho na semana passada de um acidente, e Deus me acordou de madrugada, e eu comecei a interceder, e ele começa a ponderar o que está de errado naquele local, por que Deus deu aquela visão, se ele devia ter falado, se ele falou para alguém, se ele comunicou a alguém. Esse é o profeta. Aí depois chega o mestre. O mestre, ele é totalmente diferente. Ele chega, se afasta da cena, e aí ele quer descobrir quem foi o culpado. Por que esse carro veio daqui e o outro dali? Essas marcas, será que o pneu estava careca? Será que ele estava na velocidade certa? Será que ele estava correndo? Será que ele foi ultrapassar? E ele começa a elaborar todas as possibilidades. E numa situação, ele começa a pensar, né? O que pode ser feito para que não aconteça novamente? Como que nós podemos ensinar as pessoas para que esse tipo de acidente ele seja evitado? Esse é o mestre. Aí por último, já foi 4. E aí se você se identifica. O último, chega o apóstolo. E o apóstolo é aquele que chega olhando toda a situação, já liderando, já ligando para o 193. E aí ele fala assim: gente, vamos aqui, vem aqui você, pega o cobertor, tira aquele lá. E ele começa a orar, e ele começa: vamos curar, vamos orar aqui pelas pessoas. Aqui, essa perna vai ser restaurada. E ele começa a ver uma oportunidade. De repente, aqui a gente pode fazer. Esse acidente é Deus mostrando para a gente que a gente pode montar um ministério de intercessão. E aí a gente
pode sair pelas estradas e orar, não só socorrer, a gente vai orar para que não aconteça, e se acontecer, para ser curado. Aí entenda a ilustração, o que ele é aqui? Um inovador. Ele já está vendo aquela situação ruim como uma oportunidade. Claro, irmãos, que aqui é uma ilustração. Existe até um teste na internet, não lembro agora, mas existe um teste gratuito, você pode pesquisar, o teste dos 5 ministérios. Pesquisa, você vai achar. Mas aqui você pode olhar onde eu me identifico mais. Pode ser o seu ministério, pode ser a sua função no corpo. Mas aí, quando você identificar, assume a responsabilidade e faça. E não fique na sua zona de conforto. Alguém se identificou em algum desses aqui? Alguma história dessa? Alguns se identificaram. Não identificou, faz o teste. Ou reveja a história. Ou leia o livro. Tem várias formas de você conseguir. E por último, eu quero falar de um ponto. E aí aqui é um texto muito conhecido por nós, que talvez também seja um texto muito ignorado por nós. E esse texto é o texto de Mateus 28. Mateus 28, versículo 18, ele vai falar de um Deus que nos envia. Então, se ele é um Deus que nos chama, é um Deus que nos equipa, ele também é um Deus que nos envia. Porque ele não quer que nós pegamos todas essas características de dons e talentos para guardar tudo em 4 paredes. E aí é o que o texto vai dizer para a gente fazer. É o que Jesus fala para a gente fazer. É o que ele fala para a gente viver em ousadia. E aí ele vai falar. Jesus se aproximou deles e disse: com toda a autoridade no céu e na terra me foi dado. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só 3 características de ordem que estão aqui nesse texto. E talvez você não tenha observado, talvez você já observou, mas vale sempre aprimorar a sua visão. Esse texto, a gente fica muito com, portanto vão, ou em algumas outras versões vão falar, ide. Mas dentro do texto, não é vão, ide, fazer o quê? Tem muita gente que fica só no ide, no vai. Só que ele fala aqui, dessas 3 características, ele fala, vão e façam discípulos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é batizando-os. E a terceira coisa é ensinando-os. Então tem 3 coisas que nós precisamos fazer, indo com ousadia. E que não é, o texto até chama grande comissão, né, um subtítulo que foi dado a ele, não é à toa. É uma missão que é dada para o pastor. É isso, Renato? Não, gente. Não é uma missão que é dada só para o pastor. É uma missão que é dada para todos nós. Só 2 falou, aleluia. É uma missão que foi dada para todos nós. E que é aqui onde Deus quer que eu e você vivamos essa ousadia primeiramente. Ele quer que a gente evangelize, Ele quer que a gente batize, Ele quer que a gente ensine a guardar a palavra. Ah, Moisés, mas nem eu estou guardando a palavra. Nem eu, sei nem para mim. Eu nem batizei. Você não batizou, vai ter escola DNA, né, Renato? Já pode resolver essa questão. Eu nem fui.
Talvez o primeiro lugar que você tem que ir é no seu vizinho, o seu colega da escola, o seu colega de trabalho. Esse é o primeiro it. Não adianta você sonhar, eu quero sonhar, ir na África, ir na Amazonas, ir fora do Brasil. Mas você não foi nem aonde está perto de você. E aí que eu tenho que fazer o quê então? Começa aí onde você está. Quem são as pessoas ao seu redor, onde você precisa ousadamente falar do amor de Deus, ensinar a palavra, compartilhar da palavra? Como é que as pessoas te conhecem lá no seu trabalho? Será que elas sabem que você é crente, que você vai na igreja, ou que você só vai na igreja e é crente? Ou será que elas sabem que você é diferente, que você não mente, que você se posiciona, que você não entra nas coisas erradas, que você faz a diferença naquela igreja, naquele trabalho, Será que lá no seu trabalho você é uma extensão da sua igreja? Como que você está representando a SEDAC lá onde você está? E aí não pensa, o pastor não sabe de nada, mas Deus ele sabe. Então é uma mentalidade que você tem que trazer sobre você. Mas eu vou perder o emprego. Que perca. Eu lembro quando eu tinha 21 anos, já casado, não tinha nada, lembra que eu contei isso? E aí estava desempregado ainda, numa fase. E aí eu fui numa entrevista de emprego. Não vou falar o nome da empresa, mas é aqui em Uberlândia. E aí na entrevista de emprego, toda aquela formalidade que a maioria das pessoas conhece, uma das perguntas era, o que você gosta de fazer como hobby? Aí eu lembro que eu falei assim, eu gosto de ir na igreja. Mas na minha cabeça, eu não pensei nada, só respondi. Era a resposta, porque era a verdade. Não era porque eu queria parecer, não era nada disso. Mas sinceramente, eu nem achei que aquilo talvez impactasse. Aí eu tinha um cunhado que trabalhava nessa empresa, que foi ele que conseguiu a entrevista para mim. E aí ele falou para minha irmã, na época, falou assim, seu irmão não vai passar não. Por quê? Porque ele foi falar na entrevista, que ele gosta de ir para a igreja. E aí na hora que saiu, o pessoal que estava fazendo a entrevista começou a fazer uma chacota, uma gracinha, né? E já descartaram ele de cara. E aí eu lembro dessa história, né? Uma história simples, mas que naquele ponto da minha vida foi importante. Sabe por quê, gente? Eu falei assim, gente, olha só. Eu precisava do emprego, perdi o emprego, porque eu falei que onde eu queria mais estar era na igreja. Deus proveu outro emprego. Mas será que você está disposto a perder, a abrir mão, perder oportunidades, perder contratos, perder promoção, por falar do nome de Jesus? Será que você está disposto? Esse é mais difícil um pouquinho, né? Será que você está disposto a talvez ser demitido? Ser talvez até deixar de lado, porque você se posicionou como cristão? Será que você está disposto a perder clientes? Aí aqui é mais ousado, né? Aí aqui a vida é o viver sobre ousadia. Aqui a vida é a ousadia que nós estamos vendo no texto de 2 Timóteo. E que muita gente tem se esfriado. E aí o desafio, né, quando a gente olha para esse texto, eu já estou quase terminando, mas o desafio, eu quero só ler um último texto para nós e para vocês, para a igreja. É o último texto que eu quero ler, que é Atos 4. Atos 4, verso 29, a partir do verso 29. No texto, os discípulos, parte dos discípulos, Pedro e João, no contexto, eles tinham sido presos, e eles estavam sendo interrogados, porque eles estavam anunciando a palavra de Deus, anunciando Jesus. E aí eles foram libertos, e aí eles encontraram com outros irmãos na fé, e aí eles oraram ao Senhor. E quando eles foram orar ao Senhor, tem toda a oração, você pode ler todo esse texto aqui, mas ele fala assim, a partir do verso 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra.
Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Essa é a oração dos discípulos, gente. Quem está entendendo? Olha só. Ele está falando assim, ó. A gente está quase sendo morto, a gente foi preso, foi espancado, eles querem matar a gente. Ele não orou falando assim, ó. Deus, nos livra do espancamento, nos livra da morte. Não orou assim. Ele orou, Deus, nos concede coragem. Para quê? Para continuar. Deus, se custar meu emprego, se custar um cliente, me dê coragem para continuar. E não negociar, e não me acovardar, e não perder a ousadia. E aí que nós precisamos nos atentar. Talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas é aonde Deus, Ele nos chama para quê? Ele nos chama para viver uma vida de ousadia como cristãos, como igreja aqui nessa terra. De pessoas que anunciam o Evangelho sem medo da consequência. Mas a mente dele está focada em uma missão que foi dada. Porque se você entende que Cristo te salvou, você entende, você precisa entender que há uma missão para você. E esse precisa ser o nosso chamado. E aí, eu quero já quase encerrar, se o pessoal da intercessão já puder se posicionar. Você precisa se perguntar onde você foi ferido. Quais histórias você ouviu. Aonde você foi confrontado e desafiado e talvez não cumpriu. Onde você teve uma má experiência, de repente falou até o que eu falei, nunca mais eu faço. Aonde você perdeu a sua ousadia? Aonde você esfriou o primeiro amor? Aonde você se envergonhou desse evangelho? Aonde você foi deixando de lado as coisas? Foi entrando numa zona de conforto, foi ficando confortável, foi ficando acomodado, tá tudo certo. Mas você ficou aí parado. E deixou de anunciar a obra, deixou de estar ali nos ministérios. Se tornou ausente. Onde você precisa hoje recomeçar. Aonde a SEDAC hoje como igreja precisa se reposicionar. E esse reposicionamento vai começar lá no seu ambiente. Começa aqui, você confrontando. Mas lá no seu ambiente é onde vai fazer a diferença. E essa palavra, ela tem que chegar para você desafiando. Você tem que sair daqui hoje falando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou falar de Jesus, para quem? Não sei, vai ser para o Uber, vai ser no ônibus, vai ser no restaurante. Eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar, esse desejo, ele tem que estar no meu coração e no seu. Porque como nós lemos, essa ousadia, ela não pode nos impedir. E aí tem uma foto, conseguiu a foto? Mandar? Eu falei que ia mostrar, qual que eu não mostro, né? Mas se o pessoal já quiser, vem pra cá. Nessa foto, como eu compartilhei, é uma história pessoal. Olha, a primeira foto. Isso aqui era pirofagia lá. Cuspia fogo. É uma prova, né? Não era... E assim, sinceramente falando, gente, eu não era ruim, não. Porque a maioria das pessoas cuspia pra frente, assim, ó. Mas cuspia pra cá, né? Eu cuspia pra cima, assim. Mas, não é sobre essa foto. O que aconteceu? Naquela experiência, passa para a próxima foto. Esse foi o acidente. Esse foi a queimadura, né, de 60% do rosto, né, de segundo grau. Graças a Deus, né? Alguém vê alguma marca em mim? Deus fez um milagre até na cura. Não ficou marca, não fiz cirurgia plástica. Só fiz o tratamento. Mas não é sobre mostrar o que aconteceu. Essa história era para que eu contasse para os irmãos
o que me levou a um estado de vulnerabilidade, onde eu falei, não quero mais, não sou mais ousado, não faço mais isso, nunca mais cuspi fogo mesmo, tá, gente? Depois eu entendi que aquilo era uma fase, era um momento, não fazia mais sentido também. Mas Deus me foi reposicionando para fazer outras coisas, para voltar a um estado de ousadia. Mas houve uma fase de deserto, assim como Moisés, que eu fiquei quietinho. E talvez essa seja a sua fase. Talvez seja a sua fase hoje de ficar quietinho. Fazer nada, vou fazer nada. Não, meu lugar é aqui, estou confortável. Por isso que eu venho até de manhã. Tem menos gente e tal. Não sei. Só que Deus, Ele foi várias vezes. Eu digo que na minha trajetória, até, isso eu tinha 22 anos, até 30 anos, eu fui alguém que viveu em covardia. Muito ousado, me tornei alguém que viveu em covardia. E aí, um outro momento, eu conto a outra parte, que é essa parte, né, de como Deus Ele foi fazendo esse chamado. Mas hoje, vamos ficar de pé, fique de pé no seu lugar. Mas hoje, Deus Ele nos chama para ser uma igreja ousada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Volta lá no texto de Atos 41, Atos 4:31, que após a oração acontece algo muito interessante. Então Deus, Ele quer que nós vivamos sem medo. Deus, Ele quer que você viva uma vida na direção do Espírito. Como que eu venço o medo? Tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo. É assim que você vive sem medo. Ah, mas eu tenho medo. Então você está sendo pouco direcionado pelo Espírito Santo. Ou não está sendo direcionado em nada. Tem medo demais. Então tem que rever alguma coisa. Estão entendendo, gente? Deus, Ele quer que essa mudança, essa cura aconteça. Talvez é uma história, talvez é algo que aconteceu mesmo com você. E ninguém está julgando sua história. Ninguém está falando que foi irreal, que foi frescura. Mas Deus, talvez Ele quer hoje curar você nessa história. Talvez Ele fale assim, não, esse aqui passou, eu te curo, meu filho. Tem coisas novas para você. Deus tem outras coisas, né? Se eu fosse dar o nome dessa mensagem, era voltando a viver com ousadia. Deus, Ele quer que você volte a viver com ousadia. E aí acontece algo muito interessante nesse texto, de Atos 4. Assim que acaba a oração, lá no versículo 31, diz assim: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, igreja? E olha só que interessante, quando a igreja pediu para viver em ousadia, para anunciar a palavra de Deus, foi aí que essa igreja se encheu do Espírito Santo. Então às vezes a gente quer pedir que Deus nos encha do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, mas você está sendo ousado em nada. Essa oração não é de ousadia. Talvez essa oração é de covarde. E é essa oração, se você se identificou com algo nessa noite, se você sente que você precisa deixar uma vida onde você está usando pouco, ou algo te aconteceu, ou como igreja você entendeu o seu chamado, e você precisa entender melhor esse chamado, é você que precisa, que nós queremos orar aqui. É você que nós precisamos orar. Então se você é uma dessas pessoas que precisa assumir a responsabilidade, ativar o que Deus colocou dentro de você, viver uma vida com ousadia, com coragem, curar algo que ficou aí marcado nessa história e tem te mantido no mesmo lugar, é você que precisa de oração aqui. Os intercessores estão aqui, vou chamar o irmão Renato. Que possamos ser uma igreja ousada no amor, ousada na palavra, e que possamos viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Mas antes de tudo, você precisa assumir essa responsabilidade. Você precisa ter coragem. Eu falei muito sobre começar.
Talvez o seu começar é ter coragem de vir aqui na frente. Talvez nem a coragem de vir aqui na frente você tem. Não está tendo. Mas você pode vencer. E aí você pode assumir a responsabilidade. Você pode trazer isso como uma verdade na sua vida.